Havendo número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 12 de novembro de 2020. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 96ª sessão ordinária, que, iniciada às 16h21, encerrou-se às 17h05. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 12. Anuncio em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 2986/2020, da autoria dos deputados Subtenente Bernardo e Fábio Silva, que altera a lei estadual 8.817, de 11 de maio de 2020, na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, saúde favorável, trabalho, legislação social e seguridade social favorável, economia, indústria e comércio favorável com emenda, de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Rosenberg Reis, enfermeira Regiane, Mônica Francisco, de Cambulhões e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, de Trabalho, de Economia e de Orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário ao PL 2986 de 2020, que altera a lei estadual 8817 de 20, é o seguinte: o projeto recebeu 5 emendas. Parecer é favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 5, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo a Vossa Excelência forma final de redação. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Saúde, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. O sistema dela travou, presidente. Ela mandou uma mensagem aqui. Ela está explicando aqui que travou. Eu vou designar o deputado Subtenente Bernardo para dar o parecer pela Comissão de Saúde. Com CCJ. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Contrário todas as emendas de plenário. Ela mandou o áudio aqui para mim. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Valdec Carneiro, deputado Chicão Bulhões, deputado Elbert Rezende, deputado Sérgio Fernandes, deputado Jair Bittencourt, deputado Dionísio Lins. Presidência convida o deputado Subtenente Bernardo para emitir parecer. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, perdão, ele não pode, o subtenente... Você fez substitutivo, né, Luiz? Então ele pode. Senhor. Ok, então, Vossa Excelência, pela Comissão de Orçamento. No mérito, voto favorável, acompanhando o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo, conforme a final de redação, que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 2915 de 2020, da autoria do deputado Capitão Paulo Teixeira. Dispõe sobre as parcerias entre a administração pública estadual e organizações religiosas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro,
nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 14. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Educação, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Cultura, de Segurança Alimentar e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade da matéria. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Pode dar o parecer, deputada, pelo grupo. Presidência designa o subtenente Bernardo. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, nós estamos no PL 2915, não é isso? 2915. Pois é, nós apresentamos emendas ao lado do deputado Carlos Mink, deputada Mônica e deputado Luiz Paulo, mas nesse momento da tramitação parecia favorável, e as nossas emendas, depois nós vamos discutir, para acrescentar outras organizações, que não apenas as organizações religiosas, conforme dispõe essa mesma lei federal citada pelo autor. Mas o parecer nesse momento é favorável, sem prejuízo das emendas. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputado Valdec Carneiro. Vou acompanhar o parecer da Comissão de Educação favorável no mérito sem prejuízo das emendas. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Acompanho o parecer do deputado Valdec Carneiro. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Favorável com emendas. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. No mérito, senhor presidente, favorável, porque também estamos emendando em plenário. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra da discussão. A presente proposta recebeu 27 emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação no vencido, projeto de lei 3318-A de 17, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as academias de ginástica, musculação e afins no Estado do Rio de Janeiro manterem em local fácil acesso kits de primeiros socorros. Pareceres. A emenda da Comissão de Constituição e Justiça, favorável. De Saúde, contrário. De Economia, Indústria e Comércio, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, doutor Deodalto e Herbert Rezende. Em discussão. Em votação, parecer da CCJ favorável à emenda de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final. A matéria. Presidente, voto contrário. Voto contrário, Chicão Bulhões. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 2133-A de 16, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira, que dispõe sobre a promoção do turismo de aventura no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra da discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, deputado Valdec. Serei breve, presidente. É que eu estou em trânsito, a internet está muito instável. Queria solicitar a Vossa Excelência a possibilidade de, na semana que vem, incluir na pauta o projeto de lei 3142 de 2020. Ele já passou na CCJ. É um projeto em que se discute a possibilidade de uma política de direito e cidadania para os territórios de favela do Rio de Janeiro. PL 3142 de 2020. É pela ordem, presidente. 3142, é isso, né? É isso, por favor, de 2020. Ok. Deputado Carlos Mink. Presidente, primeiro, para corrigir, ontem, quando eu fiz os agradecimentos pela sanção da lei de valorização dos diretores de escolas, eu esqueci de mencionar alguém que ajudou muito, que é o secretário de Educação, Conte Bittencourt. Então, fica aqui o registro atrasado desse reconhecimento ao nosso companheiro Conte Bittencourt, atual secretário. Segundo, eu queria, presidente, agradecer de público a Vossa Excelência, em nome da Comissão contra a Intolerância Religiosa, pela iniciativa que teve ontem, depois será melhor precisada, no sentido de
comunicar e pedir providências às autoridades responsáveis pela nova onda de agressões a atividades religiosas. E, em terceiro e último lugar, também pedir para incluir em pauta o projeto das doulas, o 4275, que já foi votado, mas faltou só a redação final, que já tá da comissão de redação, é o 4275. Ok. Está encerrada a primeira sessão extraordinária. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 12. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 307ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h01, encerrou-se às 15h11. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio em regime de urgência em votação, em discussão única, o projeto de lei 1831 de 2020, da autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro. Dispõe sobre os produtos eletrônicos remanufaturados, recondicionados, reembalados e recolocados no mercado de consumo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. Ciência e Tecnologia, favorável com a emenda da CCJ. De Defesa do Consumidor, favorável com a emenda da CCJ. E de Economia, Indústria e Comércio, favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputados Luiz Paulo, Renan Ferreirinha, Sérgio Fernandes e Renan Ferreirinha. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Ciência e Tecnologia, Defesa do Consumidor, de Economia, Indústria e Comércio, às emendas de plenário. Para emitir parecer sobre as emendas, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é... Estou ao vivo de novo, presidente. Eu tive um problema no computador, estou ligando aqui, presidente. Parecer as emendas de plenário é favorável à emenda 4, favorável com subemenda à emenda 5, pela prejudicabilidade da emenda 2, pela emenda da CCJ, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, no forma final de redação. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valder Carneiro. Senhor presidente, parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. A presidência designa relator especial, deputado Marcelo Cabeleireiro. Favorável. Deu para a leitura labial. Ótimo. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, boa tarde, colegas. Deputados, o parecer, presidente, acompanha favorável com a emenda do CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo. Forma final, deputado Márcio. Com forma final de redação, senhor presidente. Em votação, substitutivo com forma final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam, como estão aprovado, vai autógrafo. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 2881/2020, de autoria do deputado Márcio Canela, retirado de pauta a pedido do autor. Aleluia, senhor presidente. Em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2277/2013, de autoria da deputada Rosângela Gomes, que altera a lei 5.645/2010, inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana do incentivo à adoção de animais domésticos. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, defesa do meio ambiente, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Novos pareceres à emenda de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável. Defesa do meio ambiente, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores André Correia, Luiz Martins, Carlos Mink, Max Lemos, Brazão e Anderson Moraes. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável à emenda. Senhores que aprovam isso como estão aprovados, em primeira vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 12 de novembro de 2020. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Você acha que você pulou o último da outra sessão, não? Pulei? Do Marcelo Dino. Projeto do Marcelo Dino.
Foi retirado de pauta. Foi ok, republicado, ok. tá? Ok. Tá no Diário Oficial de ontem. Ok, de hoje. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 308ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h12, encerrou-se às 15h16. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia 12 de novembro. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 2387 de 2020, de autoria dos deputados Mônica Francisco, Dani Monteiro e André Siciliano. Dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de plano emergencial para combate e prevenção do coronavírus Covid-19 pelas concessionárias de água e esgoto do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Relator, deputado Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, de Saneamento Ambiental, de Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Mônica, a Mônica é a autora. Deputado... Presidência designa relator especial, deputado Bebeto. Deputado Bebeto, relator especial. Bebeto. Deputado Bebeto. Designa relator especial subtenente Bernardo. Favorável. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Valdeir Carneiro. No mérito, parecia favorável, presidente. Pela Comissão de Trabalho, deputado Bruno Dauari. Deputado Dionísio Lins. Deputada enfermeira Rejane. Deputado Flávio Serafim. Deputada Zeidan. Presidência designa relator especial subtenente Bernardo. Favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Presidente, o parecer também é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável, e quando Vossa Excelência puder, me dá um pela ordem. Ao final. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a Para discussão. discutir, presidente. Para discutir, deputada Avisando Mônica. já que, graças a Deus, consegui resolver aqui a questão do computador. Obrigada aí pela compreensão do plenário, dos colegas e das colegas. Bom, presidente, primeiro dizer que esse projeto é fundamental, né? A gente veio vivendo uma série de problemas em relação à questão hídrica no estado do Rio de Janeiro, né? Enfim, nós ainda estamos em pandemia e a questão da água é uma questão fundamental. E esse projeto, presidente, colegas aqui, companheiros e companheiras que nos assistem, né, população fluminense, ele é fruto de uma preocupação com os resultados de um estudo que chegou para nós e que também é público, né, um estudo científico publicado na revista Lancet, que é uma revista científica com artigos extremamente importantes, renomados, né, consolidados a partir de uma base de dados científica, que mostra que os pacientes contaminados pelo coronavírus tinham em suas fezes o material genético do vírus da Covid-19. Mesmo depois de não apresentando mais nenhum sintoma na via respiratória, mas apresentava presença do vírus. Em consonância com a nota técnica publicada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o projeto ele institui o monitoramento do esgoto, então é fundamental. A gente lembra que uma série de matérias, né, saíram, inclusive sobre Florianópolis, com a presença do vírus da Covid-19 já encontrado nos esgotos antes, inclusive, de se instaurar a pandemia em março, né? Remontava ali de dezembro, finalzinho de dezembro de 2019, início de janeiro. Então, esse projeto ele institui o monitoramento do esgoto como uma das estratégias de detecção, né, da presença da doença e também da possibilidade de uma infecção viral na população, enfim. Portanto, ele também chama a atenção para a questão do tratamento dos resíduos sólidos, mesmo
lembrando que mesmo nos pacientes assintomáticos foram encontrados vestígios do vírus nas fezes. Então, além da adoção de medidas de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras e dos pesquisadores do setor, é fundamental que a gente relembre aqui, né, todo o clamor por parte dos técnicos e técnicas, funcionários e funcionárias da SEDAI em relação ao cuidado com a saúde daqueles que estão diretamente ligados ao tratamento e ao manejo dos resíduos e dos equipamentos. Além disso, a pandemia demonstrou, sem dúvida, a importância desse tema. As principais medidas de prevenção recomendadas para conter a pandemia, né, do novo coronavírus não estão, de fato, aí ao alcance de todos os moradores e moradoras da cidade e do estado. A gente sabe que nas favelas e periferias, né, nos lugares mais vulnerabilizados, com maior, né, precarização das políticas públicas, é muito pior o processo de contaminação e também tem a dificuldade da higienização, já que a questão do saneamento é fundamental para evitar a disseminação do vírus. E, finalizando, a gente precisa retomar os investimentos. Ontem a gente falou sobre isso na discussão, né, nos 2 dias anteriores, terça e ontem, sobre a LOA e o PPA, e o tema da SEDAI, o tema do saneamento, tratamento de resíduos sólidos, as questões ambientais, as questões atreladas à saúde, né, e à defesa da saúde da população foram pontos muito falados e muito recorrentes nessa discussão. Então, a importância também de atualizar, de modernizar, de criar, de fato, condições para que a gente tenha uma empresa que receba investimento e que a gente possa, de fato, atingir as metas, né, internacionais de universalização do saneamento, priorizando, sobretudo, os espaços onde o déficit é maior, já dito aqui nas favelas e periferias, para que a gente diminua o impacto não só da Covid-19, mas de outras possíveis epidemias e pandemias que possam vir a acontecer. Já é projeção que elas aconteçam, para além das doenças de veiculação hídrica que a gente conhece tão bem, infelizmente, que ainda estão aí, como a hepatite, por exemplo, né? Então, nesse sentido, é importante ressaltar a importância não só desse projeto, mas da própria empresa pública que é a SEDAI, e o quanto defendê-la significa defender as questões sociais, econômicas, porque a gente está falando de desenvolvimento, ter uma empresa forte pública, com condições de modernização, né, com pessoal extremamente competente, ampliando, né, a possibilidade de que o saneamento chegue a todas as famílias, sobretudo as mais deficitárias nesse tema, também gerando emprego. Eu fui supervisora do trabalho técnico-social do programa Água para Todos, sob a gestão do nosso companheiro, hoje diretor-geral da Assembleia Legislativa, Wagner Victor, e a gente sabe o quanto a geração de trabalho e renda, a movimentação econômica nessas áreas, ela acontece a partir das obras de saneamento. Então, a importância para o desenvolvimento econômico, a importância para o desenvolvimento social, a importância para dignificar a vida das pessoas, de todas as pessoas, mas, sobretudo, aquelas que são mais precarizadas. Então, a pandemia nos impôs isso, mas muito mais do que a pandemia, a necessidade de que a gente possa desenvolver o Estado do Rio de Janeiro, não só economicamente, mas que haja também uma população que, de fato, tenha condições de viver uma qualidade, um padrão de qualidade de vida e de cidadania plena. Obrigada, presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 9 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução 459/2020, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao senhor Jorge Antônio Gianmancini. Em discussão, não havendo quem queira discutir, perdão. Pendente de pareceres das comissões de normas internas e proposições externas. Para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas e proposições externas, o deputado subtenente Bernardo, designado pela presidência. Sem som. Sem som, Bernardo. Faz com o dedo aí.
Favorável. Com parecer emitido em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação com voto pela abstenção do novo. Senhor presidente, registrar também a abstenção da bancada do PSOL. PSOL, abstenção. Em tramitação ordinária, em discussão única, projeto de resolução 419 de 2020, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, Max Lemos, delegado Carlos Augusto, Alana Passo, Giovanni Ratinho, Franciane Mota, Alexandre Quinoploc, Rodrigo Amorim, Rodrigo Bacelar, Anderson Moraes, Bruno Dauari, Dani Monteiro, Capitão Paulo Teixeira, Chico Machado e Samuel Malafaia. Concede medalha Tiradentes e respectivo diploma para o senhor Flávio Augusto Soares de Graça. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Alexandre Freitas. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação com abstenção da bancada do Novo. Projeto de resolução 420/2020, da autoria do deputado Renato Cozzolino. Concede medalha Tiradentes, respectivo diploma ao subtenente PM Joel de Lima Vaz. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Márcio Canela. Em discussão, havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 421/2020, da autoria do deputado Léo Vieira. Concede medalha Tiradentes. Concede medalha Tiradentes, respectivo diploma ao senhor Renato da Silva Alves, soldado da PM, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Alexandre Freitas. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, passa a palavra para o deputado Luiz Paulo. Um abraço, presidente. Senhor presidente, Abraço, Samuel. é só para dar uma notícia aos senhores deputados e a Vossa Excelência. Hoje, às 10 horas da manhã, nós fizemos audiência pública sobre o projeto de lei que Vossa Excelência, deputado André Ciliano, é um dos autores, que é o PL 3265 de 2020, que diz respeito à obrigatoriedade de cumprimento do conteúdo local, caso não se cumpra, pagar uma indenização sobre bens e serviços do percentual não cumprido ao Estado do Rio de Janeiro. Tiveram presentes todas as instituições que orbitam na área de óleo e gás, além de quatro secretarias de Estado, né, e da nossa assessoria fiscal e do Fórum. 17 pessoas fizeram uso da palavra. E o resultado foi muito positivo, porque, com exceção da Petrobras, do IBP e da Asbespetro, todos os outros se mostraram profundamente favoráveis e até mesmo entusiasmados com a proposta. O projeto, na sua ampla e imensa maioria, foi considerado substitutivo com uma boa redação. Inclusive, senhor presidente, estiveram presentes, além da Petrobras, do IBP e da Asbespetro, sindicatos patronais, Sindicato dos Empregados da área de petróleo e gás, Agência Nacional de Petróleo, Firjan e ONIP, senhor presidente. Então, queria só dizer que estabelecemos até amanhã às 18 horas para quem quisesse mandar alguma sugestão de melhoria do projeto, sem nenhuma garantia que essa sugestão seria acatada. Então, o projeto, que já recebeu as emendas, está pronto, senhor presidente, para ir à pauta. E aí é com Vossa Excelência pautá-lo para a semana que vem. Muito obrigado pela questão de ordem. O projeto estará na pauta na próxima terça-feira. Mas parece que tomaram tenência, né? Começaram a defender as indústrias do Estado do Rio de Janeiro na audiência, né?
Tanto a Firjan quanto a Unip foram unânimes de defender o projeto para defender a produção industrial no nosso estado do Rio de Janeiro. Aleluia, senhor presidente. Antes tarde que mais tarde. Quero aqui agradecer o carinho e a atenção de todos. Boa tarde. Primeiro inscrito é o deputado Luiz Paulo, mas hoje eu vou fazer um pedido especial à deputada Mônica Francisco, porque ela ficou fora do ar por uns tempos, para conduzir a expediente final. Então, está encerrada a ordem do dia, o expediente final, o primeiro orador é o Luiz Paulo, e a Mônica Francisco será quem vai presidir o expediente. Um beijo a todas e a todos. Boa tarde, Franciane. Beijo, presidente. Boa tarde, Bebeto, Carlos Mink, Luiz. Boa tarde, Carlos Macedo. Boa tarde, presidente. Agora para o senhor aqui. Valeu, Bebetão. Um abraço. Valeu, boa tarde a todos e a todas aí também. Passemos ao expediente final. Primeiro orador, nobre deputado Luiz Paulo. Teremos o prazer de ouvi-lo pelo período de 10 minutos regimentais. Pois não, senhora presidente, nobre deputada Mônica Francisco, que é dublê de deputada e grande intelectual. Senhora presidente, o primeiro ponto que eu queria tocar é que hoje é a última sessão antes das eleições municipais do dia 15 de novembro. O Brasil estará elegendo ou reelegendo, né, mais de 5 mil prefeitos. Mais de 5 mil prefeitos. Milhares de vereadores. Né? E aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, 92 prefeitos estarão submetidos ao sufrágio. E também as renovações ou não das nossas câmaras de vereadores. Aqui no Rio de Janeiro, onde tenho acompanhado a eleição mais de perto, não vou aqui falar a favor de candidatura nenhuma, porque não cabe dentro do parlamento, né? Mas só queria alertar o eleitor que tenha muita atenção no voto para vereador, para pelo menos não escolher um representante, ou mais de um, do narcotráfico, nem tampouco da milícia, ou, quiçá, de ambos conjugados, até porque são faces da mesma moeda criminosa. E essas eleições têm se caracterizado, né, exatamente pela violência e a falta de possibilidade das mais diversas candidaturas a transitarem nesta área dominados pelo narcotráfico ou pela milícia ou pelos dois. Então, eu queria dar esse alerta, porque por mais que esses bandidos queiram submeter as comunidades, elas, no sigilo do seu voto, terão oportunidade de silenciosamente votarem em quem quiser. Então, era essa a primeira questão que eu queria levantar, porque essa é uma eleição profundamente diferente, sob efeito da Covid, onde as campanhas de rua foram extremamente tímidas, com exceção das candidaturas majoritárias. Então, teve uma grande força, né, a utilização da internet e as campanhas boca a boca, né? E quando eu digo internet, é Zap, é e-mail, é Facebook, é Instagram, é live, enfim, todas as formas possíveis. E boca a boca, até porque reuniões de corpo presente também foram muito poucas, né, tendo em vista esses riscos que se permanecem da Covid. Então, eu queria exatamente
mostrar a necessidade da gente ter lá, na Câmara de Vereadores da capital, 51 bons vereadores. E que seja uma Câmara ampla, com participação de muitos partidos. E que isso ocorra também nas 91 câmaras de vereadores de todos os municípios desse estado, que eu me referi somente à da capital. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu já toquei no dia de ontem, é que a Covid-19 nos Estados Unidos está com uma segunda onda violentíssima, absolutamente inacreditável. E um dos motivos, entre tantos, é ter um presidente da República, lá nos Estados Unidos, negacionista, que tomou uma coça nessas eleições. E lá, deputada Mônica Francisco, por ser um sistema de bipartidarismo, o Partido Democrata teve a habilidade de aliar muitas forças políticas, né, para que juntos pudessem combater esse negacionismo. E o resultado está aí sendo demonstrado, né, exatamente nessa segunda onda fortíssima dos Estados Unidos. E estou falando de lá, porque aqui, nesses últimos dias, o sistema de informar óbitos e contaminados para o sistema único, que está organizado pelo pool de imprensa, se degringolou. As informações estão chegando todas truncadas ou não estão chegando. Isso pode ser fruto de uma mera desorganização, mas também pode ser fruto dessa eleição de domingo. Porque começa na rede pessoas postarem dizendo que o número de contaminados tem aumentado e os hospitais começam a ficar sobrecarregados. E deixar de dar essas informações diárias é muito ruim. Porque Você me permite uma parte, deputado? Pois não, senhora presidente. A senhora eu não quero atrapalhar o seu raciocínio, não, mas eu acho que o senhor vai continuar caminhando. Sei que não é qualquer coisa que lhe tira do raciocínio, mas, mediante a sua fala, eu estava pensando muito esses dias, hoje eu cheguei a mencionar isso, se não teria sido um equívoco a manutenção das eleições neste ano, né? Eu acho que talvez empurrar um pouco, janeiro, como inicialmente começou a se discutir, talvez fevereiro. Enfim, eu fico um tanto quanto mais preocupada, né? No sentido de que a gente tem uma curva que pode vir também a crescer ainda mais, porque a gente não saiu nem da primeira onda, né? Ficamos aí nessa estabilidade, enfim, essa liberação inconsciente, né? Essa flexibilização, maxi-flexibilização que a gente já experimenta. Sei lá, não sei se houve uma precipitação ou se foi um equívoco, talvez, não ter esperado um pouco mais e colocado as eleições, de fato, para o ano de 2021. O senhor falando sobre isso agora me causa essa preocupação. A senhora tem razão, deputada Mônica Francisco. Eu me lembro que lá atrás, antes de adiar a eleição, eu fiz um post dizendo isso, que as eleições tinham que ser transferidas, quiçá para os últimos dias do ano, né? Porque a gente não poderia virar o ano para fazer eleição em outro ano, porque aí teria que renovar mandatos, mas que fosse nos últimos dias de dezembro. E me lembro que, naquela oportunidade, muitos políticos me criticaram duramente, que o processo democrático tinha que continuar. E eu não estava falando nada contra o processo democrático, estava falando a favor, né?
Mas, enfim, estamos há 3 dias, 2 dias e meio das eleições, como queira. E aí, nesse momento, com números tão defasados, né, a gente tem que insistir em 2 questões. Primeiro, é uma campanha maciça para usar máscara. O uso de máscara tem sido relaxado. Eu tenho visto muitas pessoas, tanto em ambientes fechados, quanto transitando pelas ruas, sem máscara. Então, tem que voltar a mostrar que é a forma eficaz de diminuir a contaminação. E todos, sem exceção, estarem unidos e dando a maior força possível em busca de vacinas. Vacinas no plural. Seja americana, seja inglesa, seja russa, seja chinesa. Está comprovada cientificamente, tem mais de 90% de eficácia comprovada pela ciência, pelos entes reguladores. Não importa a origem, é vacina para salvar gente, salvar vidas humanas. Eu, se pudesse, eu tomava as 4 da Pfizer, que é, sei lá, americana, a inglesa de Oxford, a russa, a Sputnik e a Coronavac, porque essas são as 4 que eu conheço. Né? Porque quanto mais cedo isso vier, é a única forma de minorar a gravidade do problema que nós estamos vivendo. E, para terminar, senhora presidente, dizer aqui mais uma vez a minha apreensão por hora, com uma entrevista que deu o governador Cláudio Castro há 48 horas atrás, dizendo que nós vamos ter eleições no Ministério Público Estadual, essas eleições serão em dezembro, tem lá 5 candidaturas, os 3 mais votados virão em lista tríplice para o governador escolher. Essa escolha se dará nos primeiros dias de janeiro. E o governador deixou uma interrogação que ele fará, naquela época, sua escolha, mas não firmou a posição de escolher o mais votado, como é a tradição no Ministério Público Estadual. Então, eu estou aqui chamando a atenção, porque nós devemos lutar por esse princípio. Se uma instituição faz a sua eleição, essa eleição tem que ser respeitada. Gostemos ou não do nome do mais votado. Aqui na Assembleia Legislativa, normalmente tem tido só um candidato a presidente. Mas se tiver 2 ou 3, será presidente o mais votado. Para o Poder Executivo, seja prefeito, vereador, prefeito, governador ou presidente da República, é eleito o mais votado. Então, as instituições também têm o mesmo direito, né? E não ficar ao talante do governador, inverter aquilo que as urnas que as urnas definiram como o desejo da instituição. Então, fica aqui. Para finalizar, deputado, senão vão dizer que eu estou lhe dando 20 minutos. Então, com isso, deputada Mônica Francisco, concluo. Agradeço da senhora ter me concedido longevos 10 minutos. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Não havendo mais nenhum orador ou oradora inscrito, encerramos o expediente final desta quinta-feira. Bom final de semana para todos e todas. Beijo, deputado Luiz Paulo. Bom final de semana.